E em relação à radiação, então, é muita radiação que tem na tomografia computadorizada? Ela realmente tem doses maiores? E aí, com tudo isso, a gente tem que lidar também com os questionamentos dos pacientes. Mas para lidarmos com os questionamentos dos pacientes, nós, cirurgiões dentistas, temos que ter certeza do que estamos fazendo. Qual é o risco biológico real da radiação? Nós temos diversos pontos no planeta Terra que têm grande quantidade de radiação, quantidades até acima daquela indicada pela Associação Americana de Física Médica como uma radiação um limite ali que a gente pode tomar de radiação anualmente ou mensalmente. A tomografia computadorizada, os exames atuais, têm doses infinitamente menores do que esses níveis de limite pelos guidelines atuais. Mas então qual é o risco biológico real da radiação? Para a gente entender isso, nós temos que entender como a radiação funciona no organismo, como que se dão os efeitos biológicos. E aí, entendendo isso, nós iremos conseguir solucionar os medos, as dúvidas e os questionamentos dos nossos pacientes e indicar também com mais confiança esse tipo de exame. Então, como que a radiação atua no nosso organismo? Ela atua por quebras de DNA. E as quebras de DNA, elas podem ser em uma única hélice ou de dupla hélice. E já existem trabalhos mostrando desde 1990 que as quebras acontecem rotineiramente no nosso dia a dia. Então existe uma taxa espontânea de quebras de DNA enquanto estamos realizando as nossas atividades corriqueiras. Andar, pentear o cabelo, escovar os dentes, tudo isso quebra DNA. E o nosso organismo está preparado e tem mecanismos de defesa e reparação para consertar essas quebras que ocorrem todos os dias. Na radiação odontológica, nós temos também quebras de DNA que ocorrem, mas essas quebras, elas são infinitamente menores. Como podemos ver aqui no slide, existe uma taxa espontânea de quebra de DNA de células por dia, de 2 vezes 10 à quinta célula por dia. Na radiação, esse valor cai muito, de 0,2 vezes 10 DNA por célula, ou seja, 6 milhões de vezes menos alterações do que teríamos espontaneamente no nosso dia a dia. Então, nós podemos dizer que o nosso corpo, ele suporta o estresse da radiação. Nós somos capazes de lidar com essas quebras que ocorrem, inclusive se elas vierem provenientes de uma radiação de um exame. O que nós temos que pensar é, esse exame tem ou não tem um benefício? E se formos colocar na balança, o benefício diagnóstico é infinitamente maior do que o risco biológico, que quase nem existe. Então, o DNA não é tão estável como a gente pensava. E quando a gente vai estudar, essas quebras de DNA, como já foi feito por um grupo europeu que estuda isso há bastante tempo, inclusive é um grupo bem conservador que se chama de MITRA, com esses mecanismos de reparação que o nosso organismo apresenta, então, o colapso do sistema só vai acontecer em altíssimas doses. E essas altíssimas doses nunca serão alcançadas provenientes de um exame, por exemplo.